Agora eu vou falar para vocês sobre as classificações da sedimentação. Nós temos 4 tipos de processo de sedimentação. O primeiro é a sedimentação discreta. Neste caso, as partículas elas se comportam como entidades individuais. O que é isso? A hora que elas sedimentam, uma não interfere na outra, como por exemplo uma remoção de areia. A hora que ela desce, elas descem independentes uma da outra. Isso costuma acontecer quando a gente tem baixa concentração de sólido. Um outro tipo é a sedimentação floculenta. Nesse caso, são colocados materiais para que essas partículas se aglomerem, aumentam de tamanho e aí sim consiga ver a sedimentação delas. Tá? Neste caso, elas conseguem atingir uma velocidade superior do que quando elas estão sozinhas. É utilizado isso quando a gente tem tanques de limpeza de água, por exemplo, um tratamento de água. Nós temos também a sedimentação zonal. Neste caso, as partículas, elas sedimentam juntas, como se fosse uma massa única, e elas vão formando zonas. Nós vamos estudar ela melhor, porque a gente vai ver esse processo como ocorre. Existe também a sedimentação por compressão. Como que ela ocorre? A gente tem uma quantidade de partículas tão grande, né? Uma estrutura tão bem formada, que a separação ocorre pelo próprio peso, o que ocorre ali, a influência uma da outra, lá no fundo, quando a gente tem alta concentração de sólido. Normalmente, esses processos, né, essas classificações da sedimentação, elas ocorrem simultâneo. É muito difícil ocorrer uma separada da outra, tá bom? A gente vai estudar agora 2 deles, que é a discreta e a zonal, mas eu vou gravar um outro vídeo para não ficar muito grande. Vamos falar então sobre a sedimentação discreta, onde não ocorre aglomeração das partículas, isto é, elas sedimentam independentes uma da outra e por isso as suas propriedades físicas, como forma, tamanho e densidade, são mantidas. Além disso, a sua velocidade é constante. Neste caso, nós temos 3 forças atuando, que é a força peso, que puxa ela para baixo, a força empuxo, que faz ela subir, né, pela presença do líquido, e a força de atrito, devido à viscosidade do nosso fluido. Lá no laboratório de operações unitárias, a gente fez o experimento de velocidade terminal, mais ou menos parecido com esse aqui que a gente vai fazer. Então, como vocês observam aqui, ó, elas são independentes umas das outras. As partículas maiores tendem a descer primeiro e as menores descerem mais devagar. Quando a gente fala de velocidade terminal, isto é, quando a gente coloca uma partícula dentro de um fluido e ele começa a cair, no começo essa partícula é acelerada até que ele vai atingir a máxima velocidade, que a gente chama de velocidade terminal de queda da partícula. No tipo de sedimentação discreta, esse pedacinho que a gente tem aceleração é muito pequenininho, então a gente considera que a velocidade de queda da partícula ela é praticamente constante o caminho inteiro que a gente está estudando. Como eu falei para vocês, nós vamos ter três forças atuando nesse tipo de sedimentação. A força peso, a força empuxo e a força de atrito. Quando a gente tem a força peso e a força empuxo, elas são opostas. Então, eu posso dizer que a força resultante entre elas, ela é positiva para baixo. O peso é maior do que o empuxo. Então, eu vou escrever aqui. A minha fórmula do peso é a massa do sólido vezes a gravidade e a do empuxo é a massa do líquido vezes a gravidade. A massa do líquido deslocado. Neste caso, como a nossa partícula está totalmente imersa, seria a massa do líquido correspondente ao volume da nossa partícula por inteiro. Ao invés de escrever massa, eu vou escrever em função do volume e da densidade. Como a densidade é massa sobre volume, a massa, ela é densidade vezes o volume. Então, ao invés de escrever a massa aqui, eu vou escrever volume vezes densidade. Quando eu estou falando da massa do sólido, vai ser volume vezes a densidade do sólido. Quando eu estou falando da massa do líquido, vai ser volume vezes a densidade do líquido. De novo, como ela está totalmente submersa, o volume da partícula é igual ao volume do líquido deslocado. Então, como a gente tem aqui variáveis, ou melhor, constantes iguais, eu vou colocar elas em evidência e vai ficar somente o ρ do sólido menos ρ do líquido vezes o volume da nossa partícula vezes a gravidade. Essa daqui é a força resultante quando eu penso só no peso e no empuxo. Mas como eu falei para vocês, nós vamos ter mais uma força, que é a força de atrito devido à viscosidade do meio. A nossa força de atrito ela é calculada dessa maneira aqui, devido à viscosidade.
que ela é calculada como CD, que é o coeficiente de arraste, a área projetada da esfera, que é πd² sobre 4, o ρ do líquido, a densidade do líquido, a velocidade relativa da esfera ao quadrado dividido por 2. Lá na aula de laboratório, nós calculamos essa força de atrito de outras duas maneiras diferentes. Então, vocês aprenderam já 3 maneiras diferentes de calcular essa força de atrito, com autores diferentes. Quando a gente tem a velocidade terminal, isso é a nossa velocidade constante, a gente pode dizer que a força resultante entre o peso e o empuxo, que faz ele descer, tem que ser igual à força de arraste. Por quê? Porque nesse caso, a nossa aceleração é zero. A força resultante total, ela é massa vezes aceleração. A nossa força resultante seria a força resultante da força-peso do empuxo menos a força de atrito igual a essa resultante massa vezes aceleração. Se a nossa velocidade é constante e a aceleração é zero, então essa velocidade resultante é zero, por isso que elas se igualam. Vamos substituir tudo então nessa equação. Quando a gente chega na velocidade terminal, quer dizer que a nossa velocidade é constante. Isso indica que nós não temos aceleração. E o que isso influencia? A força resultante ela é dada como massa vezes aceleração. Qual seria a nossa força resultante? Seria a força-peso para baixo, que normalmente ela é maior porque ela desce, menos a força de atrito, essa é a resultante entre a força-peso e a força de empuxo, né? A força de atrito igual a MA. Uma vez que a gente não tem aceleração, que é zero, esse termo aqui todo ele fica zero. Então, a gente tem que a força resultante entre a força-peso e a força-empuxo vai ser igual à força de atrito, referente à viscosidade. Então, aqui eu substituí, né, a resultante da força-peso e da força de empuxo aqui de viscosidade e isolei a velocidade. Por quê? Porque essa velocidade é a nossa velocidade de sedimentação, a nossa velocidade terminal constante é a velocidade de sedimentação da partícula, e é ela que interessa para a gente. Então, eu isolei aqui. Só que a gente precisa desse coeficiente aqui. Como é que a gente calcula? O coeficiente de arraste ele é calculado em função do número de Reynolds. E como o número de Reynolds nos dá 3 regiões diferentes, ele também é calculado de 3 maneiras diferentes. Nessa primeira região, que é a região laminar, o coeficiente de arraste é calculado como 24 dividido por número de Reynolds. Nesta região aqui, ó, que é a de transição, região 2, ele é calculado como 18,5 dividido por Reynolds elevado a 0,6. E nessa terceira região, que é a região turbulenta, ele é calculado como 0,4 dividido por Reynolds elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, então igual a 0,4. Se a gente substituir esse coeficiente de arraste naquela fórmula da velocidade, então nós vamos ter 3 maneiras de calcular a velocidade de sedimentação. Na região laminar, que chama lei de Stokes, na região de transição, que é essa equação aqui, e na região turbulenta, que é referente à velocidade de sedimentação da lei de Newton. Como eu falei para vocês, no processo de sedimentação, o importante é que a gente tenha uma hidrodinâmica adequada. Então, a gente tem uma sedimentação de um processo de escoamento laminar, tá bom? Então, a gente vai usar muito a lei de Stokes. Aqui eu coloquei para vocês o que significa cada uma das variáveis da equação para ficar mais fácil para vocês trabalhar. Vamos falar sobre o conceito de tanque de sedimentação. Só para recordar as 3 zonas que eu falei para vocês, nós temos aqui a zona de entrada, né, onde a gente precisa que ela seja uniformemente distribuída. Depois nós temos a zona de sedimentação, onde a gente tem características hidráulicas propícias para ocorrer essa sedimentação. E a zona de saída, onde a gente tem novamente uma movimentação maior, né, uma turbulência maior, mas a gente já tem o líquido aqui mais limpo. Por que é importante a gente entender cada uma dessas áreas? Porque de acordo com a velocidade de sedimentação e a velocidade que ele é alimentado, a gente vai saber se vai ocorrer a sedimentação dentro desse tanque ou não. Quando a gente entra com a nossa suspensão, a nossa lama, nós temos 2 velocidades atuando. Nós temos a velocidade horizontal, que é referente à vazão, e nós temos a velocidade de sedimentação, que é referente ao processo de sedimentação à ação da gravidade.
tá bom? Então, é uma decomposição dessas velocidades. Nós vamos chamar de velocidade horizontal de VH e a velocidade de sedimentação de VS. Nós precisamos que a velocidade de sedimentação promova que ele chegue até o final aqui do nosso processo dentro da sedimentação. Se ele chegar na zona de saída, ele vai entrar na turbulência e vai sair junto. O nosso objetivo não é esse. Existe uma velocidade de sedimentação que a gente chama de velocidade de sedimentação crítica. É aquela velocidade que a minha partícula vai chegar aqui, olha, no finalzinho do meu tanque de sedimentação. Então, eu preciso que a minha velocidade de sedimentação da partícula, ela seja maior do que a velocidade crítica de sedimentação. Se ela for maior, ela vai caindo aqui, ó, ao longo do meu caminho. Se ela for menor, o que vai acontecer? Ela vai sair aqui em cima na minha zona de saída, no final do meu tanque, e isso não é o que eu quero. Mas como é que eu consigo controlar isso, se eu vou ter partículas com velocidade menor ou maior? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a altura de entrada dela não seja a máxima. Essa nossa velocidade crítica ela é calculada aqui na máxima altura que eu posso colocar ele no meu sistema, onde a gente tivesse o maior ângulo, né, um lançamento oblíquo, né, vamos dizer assim. Neste caso, na verdade, seria um lançamento vertical. Neste caso, a gente precisa lançar ela numa altura mais baixa. Então, se a gente conhece a nossa suspensão, o nosso sólido, como ele se comporta, a gente consegue determinar essa altura máxima aqui que ele pode ser lançado dentro da nossa caixa de sedimentação. Por isso que é importante que o nosso sedimentador ele seja mais comprido do que alto. Vamos ver a relação entre elas? Se a gente tem a velocidade de sedimentação maior do que a velocidade horizontal, o que vai acontecer? Ele vai sedimentar dentro do meu sedimentador. Quando elas forem iguais, ele vai sedimentar aqui, olha, no finalzinho, a minha velocidade crítica, no final do meu tanque. Pode ser até aqui na zona de saída, mas ele sedimenta dentro. Quando a velocidade horizontal for maior do que a velocidade de sedimentação, ele não vai sedimentar no tanque, tá? Então, ele vai sair antes de sedimentar. Para falar sobre o tempo, eu vou gravar um outro vídeo.